nós vamos iniciar, pessoal, falando sobre conjuntos, tá certo? Esse assunto que é um assunto primordial, cai em todo concurso, todo vestibular tem, e que traz conceitos, na verdade, primitivos, que a gente precisa, será da base mesmo. Para vocês terem ideia, os primeiros conceitos não têm uma definição, são considerados axiomas, ou seja, a ideia intuitiva que existe, né? Então, pessoal, eu vou dividir essa aula em duas partes. Eu vou até voltar aqui para conversar com vocês. Eu vou dividir essa aula aqui em duas partes, sempre, né? As aulas em duas partes. Porque para aprender matemática, você precisa de duas coisas. Primeiro, você precisa de teoria. Você precisa estudar a teoria matemática, coisa que muitos de vocês passaram por cima na escola, ou o professor mesmo só ia lá para resolver questões. Mas vocês precisam ter o conhecimento da teoria. Isso ajuda pra caramba. Mas, claro, e a segunda parte é a parte de problemas, certo? Você precisa resolver muitos problemas matemáticos, muitos. Esses problemas que vocês vão resolvendo aos poucos, isso vai aumentando a sua capacidade de raciocínio dentro das questões mais complexas. Claro que é matemática básica, nós vamos começar resolvendo os problemas básicos. Então esse curso aqui vai ter sempre toda a aula uma parte teórica e uma parte resolvendo problemas, tá certo? Problemas. Vamos começar por problemas bem básicos, tá bom? E tenho esperança que lá na frente, com mais aulas, com resolvendo problemas com nível um pouco maior. Então acompanha daqui até o final. Eu quero muito ter a satisfação de você dizer, poxa, meu nível aumentou pra caramba lá no final desse curso, tá bom? Então agora sim, vamos para a aula diretamente. Falar aqui sobre conjuntos, como eu disse a vocês. Os primeiros conceitos que a gente vai ter é de conjunto, de elemento e de pertinência. Qual é a definição que tem para conjuntos? Qual foi a definição que vocês viram na escola? Eu tenho certeza que vocês estão pensando aí qual foi a definição que o meu professor deu para conjunto, para elemento, para pertinência. E você vai chegar à conclusão, pessoal, que não foi nenhum, né? O seu professor nunca definiu o que é conjunto, nunca definiu elemento, nunca definiu pertinência. Porque, como eu disse a vocês, esses três conceitos fazem parte de axiomas, então são ideias intuitivas. Não existe uma definição. Professor, mas conjunto não é uma coleção de algo, isso é uma ideia intuitiva. Mas você não pode dizer que conjunto é isso, porque existe dois tipos de conjuntos especiais. Vamos falar daqui a pouco. Conjunto vazio e conjunto unitário. Então não existe uma coleção de uma coisa, né? Não existe uma coleção do nada. Então são conceitos intuitivos. Então o importante deles é vocês entenderem a relação que existe entre eles. Com conjuntos, nós vamos adotar sempre essa ideia, que é uma coleção de algo, lembrando que isso não é definição, é uma ideia intuitiva. Então nós temos aí um exemplo de conjunto dos times da Série A do Campeonato Brasileiro de 2021, desse ano, né? Vocês estão vendo aí um conjunto de times de futebol, espero que vocês estejam aí, né? Ou um conjunto de pessoas, aí são os participantes do último BBB 2021, né? Então, um conjunto de pessoas. Então, nós temos aí vários tipos. Tudo isso aí eu posso dizer que eles são conjuntos. E quem são os seus elementos? Por exemplo, aqui eu peguei a nossa querida vencedora do Big Brother, né? A Juliette, né? Ela fez parte do BBB 21. Mas aí, como é que eu represento isso matematicamente? Matematicamente a gente não escreve, fez parte, estava lá. Matematicamente a gente não fala assim. Matematicamente, pessoal, a gente representa através desse símbolo. E aí eu digo que esse Ezinho, né? Eu digo que pertence. Então, a Juliette pertence ao grupo, né? Que estava lá no BBB 21, né? 2021. Então, eu utilizo esse símbolo de pertence, tá certo? Em matemática, quando eu quero dizer que um elemento está dentro do conjunto, eu digo que ele pertence e utilizo esse símbolo, esse Ezinho aí um pouco diferente. Quando ele não pertence, o que é que eu faço? Por exemplo, me desculpe se você é torcedor do Vasco, né? Tá certo? Mas eu precisava de um elemento que não estava na Série A de 2021. E aí eu digo que o Vasco não esteve dentro dos times da Série A de 2021. Eu digo que ele não pertence. Então o Vasco não pertence aos times da Série A de 2021. Tá certo? O Vasco não estava lá, não esteve, né, esse ano e não estará o ano que vem. Mais uma vez, perdão aos vascaínos. Uma observação importante, tá certo, pessoal? Lá no caso da Eliette, vou até voltar aqui, ó. Eliette é uma pessoa, é um elemento que faz parte desse conjunto de pessoas, tá bom? Mas um conjunto, ele pode fazer parte dentro de outro conjunto, né? Ou seja, pode pertencer a um outro conjunto? Pode, né? Ó,
Essa é a observação que eu vou fazer, ó. O Flamengo, ele pertence ao conjunto dos times da Série A de 2021, né? Tá bom? Vocês já devem ter percebido que eu sou flamenguista, né? Por isso que eu botei o Vasco para brincar e o Flamengo aí pertencendo a 2021. Eu sei que vocês também vão tirar onda nos comentários, dizer que nós ficamos no cheirinho, é uma verdade, né? Mas ó, o Flamengo ele pertence ao conjunto dos times da Série A de 2021. Mas o Flamengo por si só, pessoal, ele é um conjunto. Ele é um conjunto de quê? Um conjunto de jogadores. Então, percebam, nesse caso aqui ele funciona como elemento. Ele como elemento, eu digo que ele pertence aos times de Série A de 2021. Mas ele sozinho, ele também é um conjunto. Tá bom? Ele também é um conjunto. Então é muito importante essa observação, porque eu já vi bastante questões em pegadinhas, porque vocês vão ver lá na frente que a relação entre dois conjuntos é de contido e não contido, tá certo? Mas nesse caso aqui, o Flamengo faz parte como elemento, porque eu estou falando de times. Quais os times estão da Série A em 2021? Aí você tem América, Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, Bahia e vários outros times, inclusive o Flamengo. Então o Flamengo pertence a esses times. Mas o Flamengo por si só é um conjunto? É um conjunto de jogadores, tá bom? Então um conjunto ele pode pertencer a um outro conjunto. Anota isso aí. Bom, diagrama de Euler-Venn. Vocês já viram esse diagrama muito, né? O que é o diagrama de Euler-Venn? Vocês já ouviram falar dessa palavra? Bom, imagine aí, vocês têm aqui 4 participantes, né, do BBB 2021, né? E aí vocês poderiam perguntar, querer fazer, eu quero dos finalistas, só os que chegaram na final do BBB 21. Vocês têm aí os 3 participantes, então os que participaram foram esses. Então, esse daqui é o meu diagrama, ó, conjunto A, dos finalistas, né? Conjunto A são os 3 que chegaram à final, tá certo? O Gil, né? O querido Gil, ele não chegou à final, então ele estaria fora. Então, o diagrama de Euler-Venn é nada mais, nada menos do que você circular, fazer um círculo e colocar dentro dele os elementos. Claro que para colocar dentro dos elementos você vai ter uma propriedade. No caso, a propriedade aqui foi que os 3 que chegaram à final, né, do BBB 2021, tá bom? Como é que eu posso descrever um conjunto? Existem 2 tipos de maneira, né, que você tem aí de descrever um conjunto. Você pode descrever ele através da citação dos elementos, tá bom? Então, como é que eu vou descrever ele? Dizendo quem são exatamente os elementos. Então, é uma maneira que eu tenho, e aí, nesse caso, ó, a definição fica: quando um conjunto é dado pela enumeração de seus elementos, devemos indicá-los escrevendo seus elementos entre chaves, tá bom? Então, ó, quando o conjunto é dado pela enumeração de seus elementos, devemos indicá-los escrevendo seus elementos entre chaves. Então, eu vou ter que escrever quem são meus elementos, todos eles, né? Ó, tá bom? Botei aqui como exemplo Chaves, Seu Madruga, Dona Florinda, Chiquinha, Kiko e Bruxa de 71. Quem são esses? São os participantes do seriado Chaves, né? Que moravam na vila. Então, eram Chaves e Chiquinha, Dona Florinda e Kiko e, claro, o nosso querido Seu Madruga e a apaixonada Bruxa do 71. Esses são os que faziam parte, que moravam ali na vila, né? Eu não sei vocês, do tempo de vocês, meus cabelos já são brancos, mas para mim era uma série que marcou muito a minha infância ali, né? Não sei se tem muito jovem assistindo, né? Mas se vocês gostavam do Chaves, também diz aí nos comentários, né? Para mim não me sentir velho sozinho, tá bom? Então, quando você vai fazer a descrição através, quando você vai escrever, né? Ele, através da descrição dos elementos, você tem que citar todos, né, pessoal? Citar todos. Chaves, Seu Madruga, Dona Florinda, Chiquinha, Kiko e a Bruxa do 71. Estou descrevendo um por um. Professor, e se esse conjunto, né, tiver infinitos elementos, né? E se tiver infinitos elementos, por exemplo, se eu quisesse fazer o conjunto dos números, ou tiver muitos elementos, né? Se eu quisesse fazer o conjunto dos números de 1 até 1000, 1, 2, 3, e escrever até 1000, não. Aí você faz simples, né, pessoal? Faz 3 reticênciazinha e termina com o número que você quer acabar, né? No caso aqui, 1000. Professor, e se, por exemplo, o conjunto tem, eu quero fazer todos os pares? Então você vai fazer 2, 4, 6, escolhe aí uma quantidade para que a pessoa que veja saiba que você está escrevendo os pares e coloca 3 reticênciazinhas
e fecha. Você já está mostrando que esse conjunto são um conjunto dos números pares. E aí ele tem infinitos termos, você não vai escrever todos, escreve só 3 e bota as 3 reticências, tá bom? Então ele serve também para indicar nesses casos também. Mesmo que ele tenha muitos elementos ou tenha infinitos elementos, você está descrevendo ele por citação, através de símbolos, tá bom? Uma outra maneira que você tem de descrever um conjunto é através de alguma propriedade, né? Então, qual é a propriedade aqui nesse caso? Como é que a gente escreveria a definição dele? Então, quando queremos descrever um conjunto A por meio de uma propriedade característica, né, P de seus elementos X, escrevemos o seguinte. Eu vou escrever sempre, pessoal, representar conjuntos por letra maiúscula, e aí eu escrevo, ó, X tal que, esse traçozinho aqui significa tal que, X tal que, X tem uma propriedade P. Aqui você vai dizer qual é a propriedade. Se eu fosse fazer lá, naquele meu conjunto, né, do Chaves que eu coloquei, seria X pertence ao seriado Chaves, tal que X são os moradores da vila, né, da vila mais famosa, né? O pessoal diz que é a Vila Santista, mas a vila mais famosa é a Vila do Chaves, tá certo? X é os moradores da vila, tá bom? Então seria essa propriedade, é assim que a gente representa. Coloquei aqui, por exemplo, X, o conjunto A, X são times brasileiros campeões mundiais de futebol. Nós temos poucos times, são apenas 6 times, para mim são 6. São Paulo, Santos, Corinthians, Grêmio, Internacional e Santos. São Paulo com 3 títulos, Santos acho que com 2, né? Corinthians 1, Grêmio 1, Internacional 1, eu acredito, e Flamengo, eu sei que o Flamengo tem 1 também, né? E aí o Palmeiras, né, seria aqui, né, se você pegar dependendo, tem gente que diz que o Palmeiras tem Mundial, tem gente que diz que o Palmeiras não tem Mundial, eu considero que o Palmeiras não tem Mundial, por isso eu não coloquei ele aqui, porque a aula é minha, então eu não coloquei o Palmeiras, tá certo? Levando em conta a nossa rivalidade. Então são os campeões mundiais, olha, percebam aqui a característica, pessoal, eu descrevi o conjunto como X, né, que são os times brasileiros, e aqui eu boto a característica, qual a propriedade delas? São brasileiros campeões de futebol, né, mundiais de futebol. E aí os campeões mundiais de futebol são esses aí. Então você tem duas maneiras, pessoal, de descrever um conjunto. Você vai descrever ele por citação, né, ou seja, descrevendo quem são seus conjuntos, quem são seus elementos, um a um, você vai escrever seus elementos. Quando eles forem muito grandes, coloca a reticência. Quando forem infinitos, você vai colocar a reticência aqui no final, mostrando que vai até o infinito. A outra maneira é através de propriedade, tá bom? Escreve o conjunto X e diz qual é a propriedade desse conjunto. Beleza? 2 conjuntos especiais, e são esses conjuntos aqui justamente que não me permitem dizer que a definição de conjunto é uma coleção de algo. Por quê? Porque eu tenho um conjunto unitário. Qual é o conjunto unitário? É aquele que possui um único elemento. Então esse aqui é o chamado conjunto unitário, possui um único elemento. Então eu não posso dizer que conjunto é sempre uma coleção de algo. Porque se fosse uma coleção de algo, o conjunto unitário não seria a coleção de uma coisa, só não existe, né? Ficaria meio sem sentido, né? Tá certo? Um exemplo de um conjunto unitário é o conjunto dos estados brasileiros que fazem fronteira com o Uruguai. Você vai ficar pensando, poxa, só tem um só tem um. É qual? O Rio Grande do Sul. Afinal, matemática também é cultura, né? Tá certo? Então, quando os estados brasileiros que fazem fronteira com o Uruguai, é só o nosso querido Rio Grande do Sul. Conjunto vazio, né? O que é o conjunto vazio? O conjunto vazio é aquele que não possui elemento algum. O nome é bem fácil, né, de identificar, né? Então, o conjunto vazio é aquele que não possui elemento algum. O símbolo usual é dado esse círculo aqui e coloca aqui a nossa, corta ele aqui dessa maneira, né? Tá certo? Então, um exemplo de conjunto vazio são os elementos, são as pessoas que nasceram em Fortaleza e não são cearenses. Quantas pessoas nasceram em Fortaleza, capital, né, do Ceará, e não são cearenses? Nenhum, né, pessoal? Porque se nasceram em Fortaleza, é porque são cearenses. Não existe maneira de nascer em Fortaleza e não ser cearense. Lembrando, estou falando de Fortaleza, capital aqui do nosso estado do Ceará. Vamos lá. Mais uma. Conjunto universo. O que é o conjunto universo, né? O
conjunto universo é o seguinte, vamos colocar aqui, ó. Quando nós vamos desenvolver um certo assunto de matemática, admitimos a existência de um conjunto U, ao qual pertencem todos os elementos utilizados no tal assunto. Esse conjunto U recebe o nome de conjunto universo. Vocês percebam, pessoal, aqui que eu não estou ou estou tentando evitar o máximo, né, de vir falar de conjuntos naturais, conjuntos inteiros, conjuntos racionais, porque como eu disse a vocês no início da aula, a ideia aqui é fazer matemática básica. Eu quero pegar vocês da base, fazer de conta que vocês são meus alunos começando agora, nunca viram matemática e estão vendo agora, tá certo? Então, na parte teórica eu vou tratar vocês dessa forma, tá certo? Então, esse conjunto universo é o conjunto onde eu tiro ali todas as minhas soluções. Então, ó, das possíveis soluções, ela tem que estar aqui dentro desse saco. Imagina que tem um saco, certo? E aí eu coloco todos os elementos aqui dentro. Ó, vou imaginar chaves. Gostei, chaves de abrir, né? Não o programa chaves, mas chaves de abrir. Então você quer abrir uma certa porta e aqui tem um conjunto de chaves dentro de um saco, tá certo? Chaves de todo tipo, de várias portas possíveis. Então esse conjunto aqui é chamado conjunto universo, porque ela pertence a todas as chaves do setor, da empresa que você trabalha, do local onde você está. Então é o conjunto universo, é aquele conjunto ali onde tem as chaves, tá bom? Então a sua solução vai sair lá dentro. Para você abrir a porta que você está desejando abrir, você tem certeza que a chave está ali dentro. Então, sua solução vai sair dali. Então, o conjunto universo nada mais, nada menos é do que isso, tá certo? É um local onde tem todas as possíveis soluções. Então, o conjunto universo vai sair dali, tá bom? Isso, pessoal, todos esses conceitos. Professor, é muito simples. Eu já entendia isso. Mas isso vai fazer uma diferença grande. Eu vejo muito parte dos meus alunos que eles têm a grande dificuldade em matemática, porque quando eles leem uma coisa que acham que é fácil, eles passam direto. E aí quando chega lá na frente, que precisa de um conhecimento atrás, como ele leu superficialmente, ele vai ter a dificuldade. Então é por isso que eu estou passando o conceito passo a passo e paulatinamente. Então para esse vídeo, olha, volta, anota. Esse vídeo não é para ser assistido como uma distração, é para ser olhado e estudado, tá bom? Vamos voltar aqui para a nossa aula. E aí a gente vai representar sempre assim, né? Ó, X pertence, percebam que antes eu não estava colocando assim, né? Ó, X pertence a um conjunto, né? No caso a U, porque eu não tinha falado ainda de conjunto universo. Se fosse a questão lá dos chaves, eu ia colocar X pertence ao programa Chaves, tá ok? Aquele conjunto tem a propriedade que era quem? Os moradores da Vila famosa. Se eu falasse da Juliette, por exemplo, é uma mulher, né? Ou seja, o conjunto U seria quem? O conjunto de todas as mulheres que existem. Aí você diz, são muitas mulheres. Aí eu botaria uma mulher que venceu o BBB 21. Aí você já sabe, se você acompanhou, né? Viu as notícias, né? Eu não acompanhei o programa, mas vi as notícias do BBB 21, você saberia que era a Juliette, a vencedora, tá certo? Então, o conjunto universo, nesse caso a Juliette, é justamente as mulheres, todas as mulheres do mundo, né? Mas aí você limita qual é a propriedade? A vencedora do BBB 21. Tem que dizer até qual é o BBB. Bom, conjuntos iguais. Dois conjuntos são iguais, muito fácil de saber, né? Olhando, né? Por quê? Dois conjuntos A e B são iguais quando todo elemento de A pertence a B. Todo elemento de A pertence a B. E reciprocamente, todo elemento de B tem que pertencer a A. Em símbolos matemáticos, pessoal, nós dizemos o seguinte: A é igual a B se somente se, esse símbolo significa se somente se, a gente fala disso depois, para todo X, símbolo significa para todo X, X pertencente a A pertence a B, aí vale a volta. Esse símbolo se somente se é justamente isso, vale a ida e vale a volta. Se X pertence a A, então X pertence a B. Se X pertence a B, aí ele vale a volta. X pertence a B, então X pertence a A. Dois conjuntos, pessoal, são muito fáceis. Quando eu coloco ele aqui, por exemplo, por citação, é fácil perceber quem são os conjuntos, que esses dois conjuntos são iguais. A, B, C, D, apesar de estarem em ordens diferentes, são o mesmo conjunto. O A está aqui, o B está também, o C também e o D também está, tá certo? Quando eu escrevo ou por citação de um lado e por propriedade do outro, também é fácil perceber que os conjuntos são iguais. Ou seja, X pertence aos naturais, né? Tal que X é um inteiro positivo e ímpar. Então, quem são os inteiros positivo e ímpar? 1, 3, 5, 7, 9. E qualquer elemento que eu pegar aqui, nesse conjunto, eu sei que ele é um número inteiro, eu sei que ele é positivo e eu sei que ele é ímpar. Então, esses dois conjuntos são iguais. Então,
observar eles é muito importante. O mais importante dessa definição é você botar isso na sua mente. Para dois conjuntos serem iguais, todo elemento de A tem que pertencer a B e, reciprocamente, todo elemento de B tem que pertencer a A, tá certo? Vamos agora para uma outra definição, né? Subconjuntos, tá certo? Subconjuntos. Um conjunto A é subconjunto de um conjunto B se e somente se todo elemento de A pertence também a B. Pessoal, o A só vai ser subconjunto de B se todo elemento de A pertence também a B. Percebam que nesse caso aí, pessoal, não é feito a exigência que todo elemento de B pertença a A. Porque se ele fizesse essa exigência, eu dizia que os dois conjuntos eram iguais. Tá certo? Nesse caso, ele só exige uma coisa. Todo elemento de A tem que pertencer a B. Aí eu digo, o A é um subconjunto de B. O A está dentro de B. Então, todo elemento que está em A, ele está em B. Tá certo? A noção é essa, bem simples. O que é o conjunto ser subconjunto de O? É porque um conjunto está dentro do outro. Tá certo? Um conjunto vai estar dentro do outro. Então, todo elemento que está em A está em B. Você pega uma bolacha 3... creme crack, né? Aquelas 3 em 1. Então, se você pegar uma bolacha de dentro de dos pacotes, qualquer bolacha que você pega de um daqueles pacotes está dentro do pacote maior, tá certo? Então, aquele único pacote pertence ao conjunto dos pacotes do pacote maior, né? Para aquela bolacha 3 em 1, tá certo, pessoal? E eu não faço a exigência contrária, tá bom? Ou seja, a única exigência que é feita aí é que todo elemento de A, né, ó, se todo elemento de A pertence também a B. Todo de A tem que pertencer a B. Aí eu digo que A é um subconjunto de B. Ou seja, como eu estava falando a você, ser subconjunto é porque o conjunto A está dentro do conjunto B. Então, o conjunto A está dentro do conjunto B. Então, eu digo que ele é subconjunto de B. B é subconjunto de A? Não. A é subconjunto de B, tá certo? Professor, por que o B não é subconjunto de A? Porque eu tenho um elemento aqui qualquer, um aqui, que ele pertence a B, mas não pertence a A. Mas qualquer elemento que eu pegue aqui dentro de A, ele pertence a A e também pertence a B. Matematicamente, a gente vai representar através desse símbolo, ó, que quer dizer contido. Quando você vê, você vai dizer o quê? A está contido em B, tá certo? Então, para todos x pertencente a A, x pertence a B. Olha aqui a minha setinha, agora só tem um lado, ó. Não vale a volta, só vale a ida, tá certo? Só vale a ida. Então, todo elemento de A, todo elemento que pertence a A, pertence a B. A volta vale? Não vale, é só um caminho de ida. A volta é contramão, tá certo? Vamos lá, exemplos. Então, o conjunto AB, ele está contido nesse conjunto ABCD. Por quê? Todo elemento de AB, desse primeiro conjunto, está aqui dentro. Só tem 2 elementos que estão ali dentro. Esse conjunto está contido, porque o único elemento que ele tem está aqui dentro também. O conjunto AB, claro que ele está contido nele mesmo, certo? Vamos lá. Uma outra maneira que você tem de dizer, que a gente estava escrevendo assim, né? Ó, A está contido em B. Uma outra maneira que você tem de escrever é B contém A, tá certo? Você usa mais, pessoal, em questões, mais esse tipo aqui, A está contido em B. Mas é sempre bom saber um pouco a mais, né? Ou seja, B contém A. Quando você vê dessa forma, lê-se B contém A, tá bom? Bom, e quando ele não está contido? Qual é essa situação? Bom, aqui eu tenho 2 conjuntos, onde eles têm interseção, existe elemento que está nos dois. Aqui, ó, todos esses elementos aqui pertencem tanto a A quanto a B, tá certo? Mas ele não está contido. Por quê? Porque tem elemento aqui, ó, em B que não está em A. E tem elemento aqui em A que não está em B, tá certo? Então, como tem um elemento, basta ter um deles, eu digo que A não está contido em B, tá bom? Existe um elemento aqui que ele pertence a A, mas ele não pertence a B. E claro, aqui nós chamamos de conjunto disjuntos, né? Ou seja, não tem nenhum elemento entre eles. Então, existe, claro, elementos em A que não está em B. Eles estão aqui, mas não estão
desse outro lado. Vários exemplos aqui, né? Ó, o conjunto ABC ele não está contido aqui. Por quê? Porque o elemento A, né? O elemento A, ele não está aqui dentro, tá certo, pessoal? Ele não está dentro desse conjunto. Conjunto AB também não está, porque nem A nem B está contido aqui, ó, no C, D, E. Tá bom? Observação importante, pessoal. Como eu disse a vocês, eu tinha até falado, né? Ó, A igual a B se A está contido em B e B está contido em A, então eu digo que A é igual a B. Então, toda vez que vocês sabem que dois conjuntos são iguais, A é igual a B, então vocês podem afirmar direto que A está contido em B e B está contido em A. Porque, claro, todo elemento de A está em B, porque eles são iguais, né? E todo elemento de B está em A, tá certo? Todo elemento de B está em A. Propriedades, muito importante essas propriedades, né? Ó, sendo A, B e C três conjuntos arbitrários, ou seja, conjuntos quaisquer, tá bom? Quando chama arbitrário, pessoal, qualquer conjunto que você imagine aí, tá bom? Vale as seguintes propriedades. O conjunto vazio está contido em A, ou seja, isso significa dizer o que, pessoal? Significa dizer que o conjunto vazio está contido em qualquer outro conjunto que exista. O vazio está dentro sempre de qualquer conjunto. É tanto que se você é um conjunto de células, né? Nosso corpo é um conjunto de células, existe um vazio dentro de você, né? Eu sempre queria contar essa piada, né? Quando as pessoas dizem, eu estou sentindo um vazio por dentro, já vem na minha cabeça. É verdade, existe um vazio aí dentro. Porque você é um conjunto de células, logo o vazio está contido em você. Tá certo, pessoal? Então o vazio está contido em qualquer conjunto. Ah, se eu imaginar aqui, imaginem agora vocês, parem para pensar num conjunto com números quaisquer que vocês queiram fazer, 13, 15, 17, o conjunto que você acabou de imaginar, o vazio está contido nele. Qualquer conjunto que vocês estejam pensando, o vazio está contido nele. E por que, professor, o vazio está sempre contido, né? Eu gostaria de saber por que o vazio está contido em qualquer conjunto. Pelo simples motivo que a gente não consegue provar o contrário. Imagina aí, se eu dissesse que o vazio não está contido no conjunto que você pensou, por exemplo, então, para dizer que ele não está contido, eu estava afirmando o seguinte, ó, existe um elemento que está no vazio e não está no conjunto que você pensou. Opa, mas se existe um elemento que está no vazio, ele não é vazio, tá certo? Então, como eu não consigo provar que ele não está contido, então é porque ele está contido. Aquele negócio de inocente e do culpado. Se eu não consigo provar que é culpado, o cara é inocente, tá certo? Então, essa é a ideia. Voltando para nós, a segunda propriedade que a gente tem, né? Uma segunda propriedade que a gente tem é a seguinte, é a reflexiva. O conjunto A, um conjunto está sempre contido dentro dele mesmo. Claro, se olhar para eles, né? O conjunto A está sempre contido entre eles, se chama essa propriedade de reflexiva, tá bom? Reflexiva. Terceira propriedade, que é a que a gente acabou até comentando lá, né? Ó, se A está contido em B e B está contido em A, é porque A é igual a B, tá certo? Se A está contido em B e B está contido em A, então A é igual a B. A gente até comentou sobre ela. Se A está contido em B, pessoal, agora transitiva, e B está contido em C, então A está contida em C. Opa, perceba aí, ó. Se A está dentro de B, tá bom? E B está dentro de C, então A está dentro de C. Bom, para essa daí eu vou pegar aquele exemplozinho para mostrar a vocês. Ela é muito importante, vocês têm que anotar essas coisas. Vão anotando, papel e caneta na mão e anotando essas propriedades. Diz o seguinte, pessoal, ó, se A está contido em B e B está contido em C, então quer dizer que A está contido em C. Vamos imaginar aquela situação das chaves, sacolazinha com as chaves e tal, bonitinha. Então, imagina que você tem um conjunto de chaves, né? Sua chave, né? Vamos fazer o seguinte, você separou suas chaves, né? Ali por setores, né? O da sala, as chaves que abrem as salas de informática, as chaves que abrem ali as salas da direção, da administrativa, né? As salas que abrem o laboratório. Então, você foi separando ali. Então, você tem conjuntos de chaves, né? Certo? Esse conjunto de chaves está dentro da sua sacola maior. E essa sacola maior está dentro de uma gaveta. Tá certo? Então, ó, percebam, o conjunto de chaves está contido dentro da sacola, tá certo? E a sacola está dentro da gaveta. Logo, você pode afirmar que a sua chave que você procura, o seu conjunto de chaves, está dentro da gaveta.
Porque se ela está dentro da sacola e a sacola está dentro da gaveta, então ela está dentro da gaveta. Foi boa? Vamos lá, pessoal. E o que é o conjunto das partes? O conjunto das partes vai ser exatamente o seguinte. Dado os conjuntos, vamos ler aqui a definição de direito. Dado o conjunto A, chama-se conjunto das partes de A, notação P de A, aquele que é formado por todos os subconjuntos de A, certo? Aí vai falar em cima, interessante, ó, todos os subconjuntos de A, anota, tá certo? Todos os subconjuntos de A. Pessoal, em simples a gente vai utilizar essa linguagem aqui, ó, conjunto das partes de A, esse todos os subconjuntos X, tal que X está contido em A, tá bom? Na prática a gente vai fazer o seguinte, ó, se eu tenho um conjunto A com um elemento, eu vou ficar tentando criar subconjuntos dele. Claro que aqui eu só vou ter dois, o vazio, que está dentro de todos, tá certo? E eu só consigo formar um novo conjunto sendo ele mesmo, que é o próprio A, tá certo? Que é o próprio A. Então eu consigo formar um conjunto, quem seria o conjunto das partes? Seria exatamente o vazio e o conjunto A, certo? Aqui é o nosso conjunto das partes, porque eu só consigo formar dois subconjuntos a partir do conjunto A. Mas se tiver dois elementos, a coisa já aumenta, ó. Dois elementos, eu tenho dois elementos. Quais são os elementos do conjunto das partes? O vazio, porque o vazio está em todas, tá certo? O vazio está em todas. E aí eu consigo formar o conjunto das partes com A, né? Eu consigo formar um subconjunto com A, tendo só um elemento, tranquilo. Aqui é um conjunto, concordam? E ele está aqui dentro de A. Consigo formar um outro conjunto somente com o elemento B, ele está aqui, tá certo? E consigo formar um conjunto com os dois elementos, né? Que vai ser igual a A, né? O próprio A. Então eu consigo formar também esse elemento aí, esse conjunto aí. Então o conjunto das partes é formado por todos os subconjuntos. Logo ele é formado pelo vazio, pelo conjunto A unitário, conjunto B unitário, né? Com o elemento B, e o conjunto com os dois elementos A e B. Esse aqui é o conjunto das partes. Então, o conjunto das partes, pessoal, ele é formado por todos os subconjuntos de A. Massa? Diz o seguinte, ó, dados dois conjuntos A e B, chama-se reunião de A e B o conjunto formado pelos elementos que pertencem a A ou a B, tá certo? Então, quando eu quero fazer A união com B, então eu pego, é o conjunto formado, os elementos que podem pertencer a A ou podem pertencerem a B, pessoal. Então, tanto faz pertencer a A quanto pertencer a B. Quando você faz a união, pessoal, você pegar duas caixas e você vai colocando aqui dentro de uma caixa só todos os elementos que estão aqui, desde que não se repita. Imagine que são tampinhas coloridas, né? Então você vai colocar uma tampinha de cada cor. Aqui tem tampinhas amarela, vermelha e azul. Aqui tem aqui tem vermelhas, roxa e outra coisa. Claro, você botou uma vermelha desse tipo, você não repete com outra vermelha. Coloca uma de cada, vai unindo tudo. Então união é isso, é unir tudo, desde que você não fique repetindo elementos, tá bom? Isso é importante, não repetir elementos na união. Então vamos lá. Nós temos o seguinte. Se eu tenho essa situação, né, do conjunto A inter B, ou seja, eu tenho essa situação, quando eu quero fazer a união é pintar todo mundo, tá bom? É fazer a pintura de todo mundo, ou seja, pegar todos os elementos que eles estão aí. Se eu tenho essa situação onde B está contido em A, ou seja, B está lá dentro de A, né? B está aqui dentro de A, então eu quero fazer a união, isso vai dar o próprio conjunto A. Então, se B está contido em a união vai dar todo o conjunto A, porque eu vou pegar todos os elementos. Eu tenho uma situação de dois conjuntos disjuntos, conjuntos que não tem nada a ver um com o outro, e aí eu quero fazer a união entre os dois, eu também vou pintar os dois, tá certo? Separadamente, mas eu vou pintar os dois. Eu pego todo mundo. A união é isso, é unir todo mundo. Propriedades que a gente tem da união, pessoal. Sendo A e B e C conjuntos quaisquer, valem as seguintes propriedades. A união A, então claro, se eu faço a união de um conjunto com ele mesmo, isso vai dar o próprio conjunto A, né? Ou seja, é como se eu pegar a ideia lá das caixinhas, se eu pegar a ideia das caixinhas, pessoal, é como se eu estivesse pegando uma única caixinha e colocando dentro dessa única caixa. Então, quando você olhar para dentro da caixa, o que tem só tem o próprio caixinha A, tá certo?
Então, quando eu faço a união com ela mesmo, eu vou ter isso aí, né? O próprio conjunto A. Essas propriedades é bem importante, pessoal. Vá anotando. Nós temos ainda o seguinte, né? Nós temos aqui ainda o seguinte. Segunda propriedade do elemento neutro. Se eu faço a união com o vazio, isso dá o próprio A. Isso também é bem lógico, né? Se você está lá, pega o conjunto A e une com nada, então vai dar o próprio A. Fica somente ele. Se eu faço a comutativa, diz o seguinte, ó. A união B é igual a B união A. Então, tanto faz você fazer primeiro a união A união B ou fazer a união B união A. Tá certo? Gosto de trazer aqui o seguinte, ó. Se você tem uma caixinha A, uma caixinha B e você vai unir elas dentro de uma outra caixa, tanto faz você começar pela A e depois colocar a B, como se você começar pela B e colocar A. O resultado final vai ser o mesmo. Vejam que essas propriedades, elas são bem lógicas. Se vocês pararem em cada propriedade dessa, vai refletindo, vai pensando, vocês vão vendo que vocês vão encontrando uma lógica, não precisa ficar decorando isso. O problema da matemática que muita gente não aprende é querer decorar a matemática. Não se decora a matemática, se aprende. E é isso a minha intenção com você, é que você aprenda a matemática, tá certo? Então, cada situação dessa, vai imaginando, né, como eu faço, né, com as caixinhas, alguma coisa do tipo, para ir fixando na sua memória e entendendo, né, o que está acontecendo. Então, vamos lá. Quarta propriedade é o seguinte, ó, se eu tenho agora 3 caixinhas, eu posso fazer a união primeiro da caixinha A e B e depois jogar a caixinha C lá dentro, como eu posso pegar a caixinha B e C primeiro e depois unir com a caixinha A, tá certo? É isso que ele está dizendo. Nessa propriedade aí, é isso que ele está dizendo. Agora imagina que eu tenho 3 caixinhas, né? 3 caixinhas, vou colocar dentro de uma caixa. Aí eu tenho uma caixinha com a A, o B, eu posso colocar A e B dentro, depois unir com a C, né? Unir lá com a C. Como também, se alguém vier fazer o mesmo trabalho, quiser, não, eu quero começar com a B e a C primeiro. Começa com a B e a C e depois coloca a A lá dentro. Ou seja, o resultado vai dar o mesmo, certo? Quando você está trabalhando de união, o resultado vai dar o mesmo, certo? Vamos lá. Continuando. Agora vamos falar sobre interseção, né, entre 2 conjuntos. Dado 2 conjuntos, A e B, chama-se interseção de A e B, o conjunto que é formado pelos elementos que pertencem a A e a B, né? Matematicamente se escreve que A inter B é o conjunto, né, X tal que X pertence a A e X pertence a B, tá certo? Então pertence a um e pertence ao outro. Pessoal, agora na interseção, né, trazer vocês para cá, na interseção já é diferente. Agora é o que tem em comum entre esses 2 conjuntos. Então, imagine que você tem as suas 2 caixinhas, tá certo? Com tampinhas lá coloridas, você quer saber a interseção. Então, o que é que você vai olhar? Você vai olhar para a caixinha A, vai olhar para a caixinha B e você vai olhar quais tampinhas têm a mesma cor. Ah, aqui tem tampinha vermelha, aqui tem tampinha vermelha. Opa, então está na interseção. Ah, tem tampinhas amarelas e amarela, então está na interseção. Então são elementos que estão em A e estão em B ao mesmo tempo, tá certo? Nessa aula, vamos desenhar. Eu desenhei para que vocês consigam entender, tá certo? Vamos lá. Se eu tenho essa situação aqui, pessoal, dois conjuntos, A e B, tá certo? Que tem elementos em comum. Se eu quero pintar só a interseção, vai ficar pintado onde? Pensa um pouquinho, vai ficar pintado aqui, ó, é a interseção, porque esses elementos tanto pertencem a A como pertencem a B, tá certo? Vai ficar pintado essa parte aí. Se eu tenho essa segunda situação, aonde o conjunto B está contido em A e eu quero fazer a interseção entre A e B, onde vai ficar pintado aqui? Para e pensa um pouco. Tem que ser elementos que pertencem a A e pertencem a B. Eu posso pegar um elemento aqui fora? Não, né, pessoal? Só posso pegar elementos que estejam em B. Se eu pegar todos os elementos que estão em B, aí sim, todo elemento que está em B, tanto está em B como está em A. Então vai ficar pintado todo o conjunto B. Se eu tenho essa situação, tá certo? Essa situação, os 2 disjuntos, né? Ou seja, não tem nada em comum entre outros. Eu quero pintar a interseção. Aonde eu vou pintar? Em canto nenhum, né, pessoal? Se são 2 conjuntos totalmente diferentes, são 2 conjuntos totalmente diferentes, a interseção não é nada, né? A interseção não existe.
Ou seja, não existe nenhum elemento, nenhuma tampinha aqui que tenha a mesma cor daqui. Então, qual é a interseção? Nenhuma. Você não ia tirar nenhuma das tampinhas ali que são iguais. Boa? Vamos lá. Propriedades. Vamos agora analisar as propriedades da interseção. Nós trabalhamos com a propriedade da união, agora vamos entender a propriedade da interseção. Sejam A, B e C conjuntos quaisquer, vale as seguintes propriedades. Primeiro, A inter A. Claro, né, pessoal? Qual é os elementos? Se eu peço, você está só com uma caixinha na mão, você tem só uma caixinha na mão, e eu digo assim, olha, me dá todos os elementos que estão na caixinha A. Porque a interseção é os elementos que estão nela mesmo, né? Ela com ela mesma. O que é que você vai me entregar? Você vai me entregar a caixinha A. Pronto, tá aqui a caixinha A. Você quer todas as tampinhas que estão na caixinha A? Tá aqui. Então eu lhe entrego a caixinha A completa. Tá certo? Então essa primeira propriedade é isso. Simplesmente isso. Se você faz agora a interseção com o conjunto universo, tá certo? O conjunto universo. Isso vai dar o próprio A. Imagina o seguinte, ó, de todas as chaves do mundo, e essa caixinha, nós estamos falando de tampinha, eu vou continuar com tampinha, de todas as tampas no mundo que existem, e você está com uma caixinha cheia de tampinhas, eu quero todas as tampinhas do mundo que sejam iguais à caixinha A. O que é que você vai me entregar? Poxa, basta olhar a caixinha A e entregar a caixinha A. Ó, a interseção são as tampinhas que estão aqui dentro. Então você entrega as tampinhas, a própria caixinha A. Então quando você faz a interseção entre A e o conjunto universo, isso vai dar o próprio A. Ou seja, vai dar a própria caixinha A. Certo? Vamos lá. Continuando para mais uma propriedade. Mesma coisa, da comutativa, né? Tanto faz fazer a interseção com B, você olhar para a caixinha A e a caixinha B, tá certo? Você olhar ali para a caixinha A e a caixinha B, como você olhar primeiro para a caixinha B e depois para a caixinha A, tirando os elementos que estão em comum. Tanto faz, a ordem aí não altera o resultado, tá certo? Vamos lá, para mais uma propriedade. Agora, ó. Se eu faço, tenho 3 caixinhas, né, pessoal? Tanto faz eu olhar agora para A inter B, né? Fazer primeiro caixinha B e C, olhar para a caixinha B e C e depois olhar para a caixinha A. Como olhar primeiro para a caixinha A e a caixinha B e depois olhar para a caixinha C. Tá certo? O nome dessa propriedade chama-se associativa. Mas mais importante do que é saber esses nomes, pessoal, é saber entender elas, tá bom? É muito mais importante vocês entenderem esse conceito, porque quando vocês entendem, vocês podem ver em qualquer lugar que vocês vão conseguir identificar. Então, o caso dessa quarta propriedade, você tem aqui 3 caixinhas, eu peço que você coloque em comum, todos lá em cima da mesa, as tampinhas que estão em comum. Então, tanto faz você olhar para a caixinha B e a caixinha C e colocando depois olhar para a caixinha A, se alguma daquelas ali tem em comum com a caixinha A. Ou você olhar primeiro para a caixinha A e caixinha B e depois fazer olhar para a caixinha C. Tanto faz, o resultado vai dar o mesmo, tá certo? Então, na hora de vocês pensarem em questões, vocês têm que pensar assim, tá certo? Tendo todas essas propriedades aí em mente, no sangue, na vida já. Conjunto de juntos. O que é conjunto de juntos? Conjunto de juntos, pessoal, quando A inter B é vazio, ou seja, quando são 2 conjuntos totalmente diferentes, a gente chama ele de conjuntos de juntos. Então, toda vez que você vê essa palavrinha, conjunto de juntos, você já sabe porque são 2 conjuntos nada a ver um com o outro, tá certo? Água e óleo aqui, né, que não se misturam. Então, coloca isso na mente, ó. Conjunto de juntos é água e óleo, não se mistura nunca, né? Tá certo? Pelo menos eu aprendi isso. Se não for, digam aí nos comentários se não for verdade. Tá certo? Então, o conjunto de juntos são isso. É quando os conjuntos A e B não têm elementos comuns. Então, A e B são denominados conjuntos disjuntos. Legal? Propriedades. Agora, pessoal, agora são propriedades que vão relacionar as 2 situações. A gente viu propriedade que relacionava o conjunto a união, ou seja, propriedades que falavam só sobre a união. Depois vimos propriedades que falam somente sobre a interseção. E agora nós vamos estudar propriedades que falam de união e de interseção. Mas não se preocupa, eu desenhei para que a gente consiga entender pelo menos ali a primeira propriedade. As outras vocês vão conseguir fazer e entender de maneira tranquila. É só fazer com calma,
Se for possível, para o vídeo, volta, assiste de novo, usa esse material, tá certo? Eu quero no final desse curso estar com você aí com um nível bem mais alto, resolvendo questão de concurso, de vestibular, para você atingir os objetivos que você pensa. Então vamos lá. Diz o seguinte, ó, sendo A e B e C agora conjuntos quaisquer, né, vale as seguintes propriedades que interrelacionam reunião e interseção. Primeira propriedade é essa, A união A inter B, e ele está dizendo que isso é igual ao conjunto A. Será que é mesmo? Então eu fui analisar cada situação dessa daqui, tá certo? Cada situação. Quais são as situações que podem acontecer? Nós podemos ter aqui o conjunto A inter B, conjunto A e o conjunto B, que tem alguns elementos em comum. Podemos ter um conjunto B dentro do conjunto A, ou seja, todos os elementos de B pertencem a A. Podemos ter o conjunto ao contrário, A está dentro de B, né? Todo elemento de A agora pertence a B. Podemos ter os conjuntos disjuntos. São as 4 situações que podem acontecer. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer separadamente, fazer primeiro a interseção A inter B. Quem é a interseção entre A e B? Né? A interseção entre A e B, aqui nesse caso, vai ser pintado aqui. A inter B vai ser pintado o conjunto B, porque todo elemento de B também está em A. Aqui vai ser pintado o conjunto A. E aqui não vai ser pintado nada, né? Já que afinal não tem nenhum elemento em comum. Bora ver? Tá aí, ó. Tá pintado aqui, ó, os elementos que pertencem a A e B. Aqui eu pinto o conjunto B, o de dentro, sempre, porque são os elementos que pertencem a B e pertencem a A ao mesmo tempo. E aqui os elementos que pertencem a A e pertencem a B também, eu pinto o conjunto A. E aqui não pinta ninguém. Bom, eu fiz a parte da interseção, falta fazer a união. Ele disse que em qualquer situação o resultado vai dar A. Vamos observar, né? Eu coloquei aquele aqui para cima e vamos lá. E aí, ó, quando eu pinto, vai ficar, vou pegar aqui exatamente o terminar de pintar, pego, vai dar o resultado como resultado o conjunto A. Aqui também dá o conjunto A, porque eu vou ter que unir, né, completar com os elementos de A. Aqui já estava dando o conjunto A, continua a mesma coisa. E aqui que eu não tinha pintado ninguém, mas quando eu uno com A, né, vai dar o próprio A. Afinal aqui estava dando vazio, vazio com A vai dar o próprio A. Ou seja, em qualquer situação, pessoal, essa propriedade diz que dá o conjunto A e é verdadeira, certo? Então se eu faço A união com A inter B, então isso aqui é igual ao conjunto A, tá bom? Você pode analisar as outras situações fazendo esses mesmos desenhos, né? Tá certo? Fazendo os mesmos desenhos. Ou você pode pensar, pessoal, aí, nesse caso aí também, como eu estou falando, em relação às caixazinhas, né? Você está dizendo aí nesse caso aí, ó, você vai pegar o conjunto da caixinha A com a caixinha B, vai unir dentro de uma grande caixa. Aí depois você vai pegar a caixinha A, que tem os mesmos elementos, né? E aí você vai olhar, agora eu vou tirar daqui só os elementos que tem aqui dentro, né? Que tem aqui dentro. Então, quando você faz isso, então isso vai me dar como resultado também somente a caixinha A, né? Que eu vou tirar para completar aqui, vai ficar somente a caixinha A, tá bom? É uma outra maneira de pensar também assim, relacionando a A. Ou, meu conselho melhor é que você faça esses desenhos aí, né? Eu fiz para essa primeira situação e deixei como exercício o restante. Essa terceira, você agora, pessoal, para trabalhar essa terceira situação, eu gosto muito de pensar o seguinte, ó, porque ela é distributiva em relação à união, né? Então, basta fazer aqui, ó, A união B, vai ficar, ó, A união B. Depois, A união C, A união C. E aí o elemento que fica aqui no meio é justamente o da interseção. Então, se você pegar essa situação A união com B inter C, isso aqui é A união B, interseção com A união C, tá certo? Quarta propriedade, agora você faz a mesma coisa, só que agora com a interseção A inter B, depois A inter C, e o elemento que fica aqui vai ser o da união, tá certo? É uma outra maneira aí que você tem também de pegar. Vamos pegando essas propriedades, vamos anotando, vamos entendendo, assimilando, vai aos poucos. Cada propriedade dessa é para ser refletida mesmo, né? Ficar refletindo. Agora vamos falar sobre o que é a diferença de conjuntos, tá certo? O que é essa diferença de conjuntos? Por definição, ela é o seguinte, dados dois conjuntos A e B, chama-se diferença entre A e B, o conjunto formado pelos elementos de A que não pertencem a B, tá certo?
Então, qual a diferença de conjuntos? É quando eu pego todos os elementos que estão em A, mas não estão em B. É justamente a diferença, né? Quando você está tratando com isso aí, é justamente a diferença. Agora você tem duas caixinhas, A e B. Quando eu pego, agora eu quero a diferença entre A e B. Vocês vão olhar os elementos que se repetem, não interessa para a gente esses elementos. Se eu estou pedindo A menos B, você vai pegar todos os elementos que estão na caixinha A, mas não estão na caixinha B. Então, os elementos que estão em A, mas não estão em B, tá bom? Diferença de conjuntos é essa. Elementos que estão em A, mas não estão em B. Repita para você mesmo. Diferença entre A e B em conjuntos é os elementos que estão em A, mas não estão em B. Vamos assimilando. Vamos respirando fundo. Vamos ver na aula com calma. Vamos pegar essa base. Tá certo? Vamos lá. Para essa situação aí, acredito que eu também desenhei. Matematicamente, primeiro, como é que se escreve, né? É importante escrever a parte matemática, como é que se escreve, né? A menos B, isso aqui é todos os elementos X, tal que X pertence a A e X não pertence a B. Tem que pertencer ao primeiro conjunto e não pertencer ao segundo. Professor, e se ele tivesse falado B menos A, como seria? Se fosse B menos A, como seria? Seria quase a mesma coisa, tá ok? Só que agora X ele ia pertencer a B e X não ia pertencer a A. Tranquilo? Então seria isso. X ia pertencer a B e X não ia pertencer a A. Seria isso. Tá certo? Essa situação também eu fiz. Então, ó, se eu tenho essa situação, né? Essa situação, dois conjuntos onde tem alguns elementos em comum e eu quero A menos B, então eu vou pintar justamente essa parte aqui do conjunto A, porque ela está em A, mas não está em B. Toda essa parte aqui está em B, não? Então eu pego somente essa parte aqui, tá bom? Se eu tenho agora um conjunto B que está contido em A, eu quero A menos B, eu vou pintar quem? Vou pintar toda a parte de fora, né? Toda essa parte aqui de fora. São os elementos que estão em A, mas não estão em B. Agora eu tenho o contrário. B, tá certo? B e o A está dentro. Eu quero A menos B, ou seja, eu quero os elementos que estão em A, mas não estão em B. Existe algum elemento, pessoal? Não, né? Por isso que eu não pinto nada. Porque todo elemento de A pertence a B. Isso aqui vai dar o conjunto vazio, tá certo? Vai dar o conjunto vazio. Nessa situação, A menos B, eu quero todo elemento que está em A e não está em B. Vai ser quem? O próprio conjunto A. Porque todo elemento de A não está em B. Tá certo? Então, tá aí mais uma. Vamos falar agora de complementar. O que é o complementar de B em A, pessoal? É apenas um subcaso, né, da diferença. Dá dois conjuntos A e B, tá que B está contido em A, tá certo? O conjunto A menos B chama-se complementar. A gente já tinha visto essa situação, né? Ó, quando B está dentro de A, então eu não falo de diferença. Eu digo que eu estou calculando complementar. Mas o complementar é a mesma coisa, né? Ó, é A menos B. Todos os elementos que estão em A e não estão em B. Tá bom? Esse é um caso particular da diferença. Vamos agora para a resolução de problemas, pessoal. Vamos lá. Primeira questão, baseado no nosso conteúdo. Dados os conjuntos A, formado pelos elementos A, B e C, e o conjunto B, formado pelos elementos B, C e D, e C, formado pelos elementos A, C, D e E, determine quem é A menos C, união com C menos D, união com A inter B e inter C. Então, ó, pessoal, para fazer esse tipo de questão, eu preciso saber quem é o conjunto A menos C, quem é o conjunto C menos B e quem é o conjunto da interseção. Então, para cada um desses, a gente vai pegar essas definições que foram dadas em aula. Bora simbora. Bora pegar aqui para fazermos essa questão. Primeiro, quem é A menos C, pessoal? A menos C é o conjunto formado pelos elementos que estão no conjunto A, mas não está em C. Tem que estar aqui dentro, mas não pode estar aqui dentro de C, beleza? O A, por exemplo, o A está aqui dentro? Tá, então ele não faz parte desse conjunto, tá certo? O B está aqui dentro? Não, né? Se o B não está, então B faz parte desse conjunto, porque ele está no conjunto A e não está no conjunto B. C, né, no caso. O C, aqui, ó. O C está no conjunto C? Tá. Se ele está, ele também não entra. Logo, pessoal, só tem esse elemento aqui, ó. Só vai ter o elemento B. Então, o conjunto A menos C é somente formado pelo elemento
B. Tranquilo? Bora agora ver quem é o conjunto C menos B. Vamos lá. C menos B. Quem é o conjunto C menos B? Agora vai ser, deixa eu apagar aqui esses riscos que a gente fez, né? Para a gente fazer a análise direitinho. Vamos lá, conjunto C menos B. São os elementos que estão em C, ou seja, tem que estar nesse conjunto, tá certo? Mas não pode estar no conjunto B, tá bom? Entendido isso? Bora lá. Vamos analisar elemento por elemento, né? Elemento por elemento. O conjunto, o elemento A está aqui em B? Não, né? Se ele não está, então ele entra nesse conjunto. Boa. O C está aqui em B? Tá, né, ó, pessoal? Se ele está, então ele não entra. O D, ele está aqui? Tá também, né, pessoal? Se ele está, então ele também não entra. O E está aqui dentro? Não, então ele entra aqui nesse conjunto. Então, o conjunto C menos B é A menos A e E, né? Na verdade, os elementos A e o elemento E. Agora, quem é A? Inter B, inter C. Quem é essa interseção? Pessoal, a interseção são elementos que tem que estar em todos os conjuntos, ou seja, tem que estar nos três conjuntos. O elemento A está aqui em A, beleza? Mas está aqui em B? Não. Então, morreu, ele não entra, porque ele tem que estar nos três conjuntos. O elemento B está aqui em B? Tá. Está aqui também? Não está aqui, ó. Se ele não está, então B também não vai entrar. Vamos pegar o C. O elemento C está em A? Tá. Está em B? Tá. Está em C? Tá. Se é interseção, então está nos três. Se está nos três, ele é formado aqui. Bom, agora, pessoal, o que é que ele quer? Ele quer que eu faça a união desses três conjuntos. A união é o que, pessoal? É pegar todos os elementos que eu descobri. Então, eu vou pegar o B, vou botar na ordem alfabética, certo, pessoal? O B, não, bota na ordem. B, vou pegar o A, vou pegar o E e vou pegar o C. Então, é o conjunto formado por esses elementos aqui, ó. B, A, E e C. Tranquilo, pessoal? Resolvida aí a nossa primeira questão. Segunda questão diz assim, ó. Os conjuntos A, B e C são finitos e tais que o número de elementos de A inter B é 30. O número de elementos de A inter C é 20 e o número de elementos de A inter B e inter C é 15. Assim sendo, determine o número de elementos de A inter B união C. Para isso, pessoal, eu vou usar as seguintes fórmulas. Primeira fórmula, eu vou usar a fórmula que tem aqui. O número de elementos de A, vou até botar outra letra aqui, ó. O número de elementos de um conjunto qualquer, chamado de X, certo? União Y. Isso aqui é igual o número de elementos de X mais o número de elementos de Y menos o número de elementos que está na interseção entre os dois. Então, anota essa formulazinha aí, vai ser preciso nas atividades de vocês. É o número de elementos da interseção. Beleza? Beleza, professor. Qual outra coisa que a gente vai usar, professor? Vamos usar a seguinte propriedade, ó. Ele quer saber o número de elementos daqui, ó. Ele quer saber de A inter B união C. Então, para mim fazer essa interseção, eu vou usar a propriedade, ó, como se eu fizesse uma distributividade, ó. A inter B, lembra da multiplicação, né? Com chuveirinho, então A inter B. E vou fazer também A inter C. A inter, opa, errei o símbolo. A inter C. Opa, e o elemento que vai ficar no meio é justamente esse da união, ó. União. Professor, mas para que isso? Porque agora, pessoal, como é que eu uso essa duas informações? Eu vou chamar esse elemento aqui de X, esse conjunto de X, vou chamar esse conjunto de Y. Como ele quer saber o número de elementos, então ele está querendo saber, na verdade, o número de elementos de X união Y. Então, isso aqui é igual o número de elementos de X mais o número de elementos de Y menos o número de elementos da interseção X inter Y. Pronto, pessoal. Agora aqui eu tenho essas informações, ó. Porque quem é X? X é A inter B. E ele disse que A inter B, tem aqui, ó, em cima, ele disse que A interseção com B é 30. Tá certo? A interseção com B é 30. Então, basta colocar 30. E A inter C é Y.
Ele também falou aqui, ó, A inter C é 20. A inter C é 20. Então, basta colocar o 20 aqui, ó. 30 mais 20 menos. Agora, x inter y. Opa, quem é o x inter y, pessoal? X interseção y é nada mais nada menos que A inter B inter C. São os três conjuntos. E esse conjunto também tem um número de elementos, ó. Ele disse que o número de elementos de A inter B e inter C é 15. Vamos botar aqui, ó, 15 menos 15. Então, isso aqui vai dar 50 menos 15 igual a 35. Tá certo? Tá aí respondido mais um item. Vamos para a próxima. Vamos lá. Próxima questão diz: sendo U igual a 1, 2, 3 e 4 e A igual a 1 e 2, determine o conjunto B tal que a interseção entre B e A é 1 e se eu fizer a união entre B e A dá o conjunto U. Pessoal, o que é que significa dizer? Eu quero descobrir quem é os elementos que vão estar aqui dentro de B, certo? O que é que significa dizer que B inter A é igual ao elemento 1? Quer dizer, pessoal, que o 1 tanto está em A como está em B, que é na interseção. Então, B, ele está aqui, ó, certo? Ele está aqui dentro. O que é que significa dizer que B união A é igual a U? Quer dizer que é igual a esse conjunto aqui todinho, ó. 1, 2, 3 e 4. Beleza. Mas o A só contribuiu com dois números, ó, com 1 e com o 2. Ele só contribuiu com esses dois números. E como é que apareceu o 3 e o 4? Se ele está aqui, é porque ele só pode ter aparecido de B. Então, quer dizer que B também tem o 3 e tem o 4. Está aqui respondido a nossa pergunta. Então, nosso conjunto B, ele é formado pelos elementos 1, 3 e 4. Terceira questão respondida. Quarta questão. Vamos lá. Dados os conjuntos A igual a 1, 2, 3, 4, 6. Conjunto B, 1, 2, 3, 5 e 7. E o conjunto C, 3, 4, 5, 8 e 9. Determina o conjunto X, sabendo que X está contido em C, ou seja, está lá dentro de C, que C menos X é igual à interseção entre B e C. Vamos lá. Em primeiro lugar, o que é que significa dizer que X está contido em C? Significa dizer o seguinte, pessoal, que eu tenho um grande conjunto C, certo? E X está aqui dentro. Tá certo? Beleza? E X está aqui dentro. Beleza? Então, quando ele faz que C menos X é igual à interseção entre B e C, isso significa dizer que C menos X, isso aqui é igual a, vamos lá, C menos X é igual à interseção entre B e C. Quem são os elementos que estão em B e estão em C? 1 está aqui? Não. Então, não entra. O 2 está aqui? Não. Tá em C? Não, também não entra. O 3 está? Tá, ó, tem aqui e tem aqui. Então, o 3 entra aqui. O 5. O 5 também, ó. O 5 está aqui e o 5 está aqui. Então, entra também. Estou pegando a interseção, né, pessoal? Entre B e C. O 7. 7 está aqui, mas não está lá, ó, tá certo? Ó? Então, o 7 não entra. Porque ele está aqui, mas não está aqui dentro. Então, é formado pelos elementos 3 e 5. Isso significa dizer, pessoal, que os elementos que estão em C, mas não estão em X, é 3 e 5. Opa! Se são só esses dois elementos e X está contido em C, pessoal, e X está contido aqui em C, então os outros elementos estão dentro de X. Ou seja, menos o 3 e o 5. Menos o 3 e o 5, o resto está. Então, quer dizer que o 4 está, o 8 está e o 9 está. Então, o meu conjunto X, né? O meu conjunto X é formado pelos elementos 4, 8 e 9. Boa, pessoal. Bora para a próxima. Quinta questão. Essa quinta questão diz assim, ó. Numa pesquisa com 100 alunos de um colégio, foi obtido o seguinte resultado. 57 alunos praticam futebol. 43 alunos praticam basquete. 25 alunos praticam os dois esportes. Nessas condições, determine quantos alunos praticam apenas futebol, quantos alunos praticam apenas basquete e quantos alunos não praticam nenhum desses esportes. Então, vamos lá, vamos embora.
Então eu tenho aqui, ó. Vamos lá, pegar aqui o conjunto A, o conjunto B. No caso é o conjunto da galera que joga futebol e da galera que joga basquete. Esse tipo de questão você começa de trás para frente. Você começa colocando o número de alunos que praticam os dois esportes. São 25 alunos. Boa. Quantos praticam basquete? Basquete, 43. Mas eu já tenho 25 aqui praticando basquete. Então o que é que eu faço? Eu faço 43 menos 25. Isso aqui vai dar 8. 5 para 3 dá 8. 1 para 3 para 4 dá 1. Dá 18. Então 18 pessoas praticam aqui basquete. Que aí somado com 25 daria 43. E agora 57 praticam futebol. Então vou fazer 57 menos 25. Isso aqui dá igual a 32. 5 menos 7, 2. 2 para 5, 3. 32. Bom, pessoal, agora vamos ver quantos profissionais nós temos aqui, né? Quantas pessoas nós temos aqui. O que é que eu vou fazer? Eu vou somar, ó, 32 mais 25. Vou fazer essa conta assim, ó. Mais 25. Se eu somar, vai dar 57, né? Somei 32 mais 25 e agora eu somar com 18. 57 mais 18. Quando eu fizer a conta, vai dar 75. Opa, mas era 100 alunos. Cadê o restante, pessoal? O restante é porque não gosta de nada, né? Não gosta nem de futebol, nem de basquete. Gosta de outro esporte aí qualquer. Então, qual é a conta que eu faço? Eu faço 100 menos 75. Isso aqui dá igual a 25. Aí as perguntas é, quantos alunos praticam apenas futebol? Apenas futebol, pessoal? Vamos lá, marcar aqui de verde. Apenas futebol é só essa galera aqui, ó. 32. Você iria marcar lá 32. Quantos praticam apenas basquete? Tá aqui, ó. 18. Certo? 18. E quantas pessoas não praticam nenhum dos esportes? É justamente o 25. 25 pessoas. Respondido, pessoal. Tá aí terminada as nossas questões. Pessoal, esse vídeo é para você assistir, reassistir novamente, entender cada conceito, cada detalhe. Não perde a oportunidade. Aqui não é só para ver uma vez e já desistir, não. Vai ver de novo, tenta entender cada questão, cada definição que foi dada. Beleza, pessoal? Esse é o final da nossa primeira aula. Valeu, galera. Até a próxima.